Olá, meu povo! Estamos aqui para trazer essa grande novidade para vocês, que é o nosso Germipasto Agrocast. Nós trouxemos essa proposta para você, para a gente fazer um podcast e a cada episódio um convidado novo, para a gente contar as histórias de vida e, obviamente, para a gente falar sobre semente de pastagem e de pastagem, de manejo, enfim. Então, a ideia do nosso projeto é a cada episódio trazer um pecuarista, alguém da cadeia produtiva do agronegócio, para a gente contar de forma descontraída sobre a história de vida dessas pessoas. E hoje, um grande amigo nosso aqui de dentro de casa, excelentíssimo amigo, excelentíssimo engenheiro agrônomo, doutor Luiz Guilherme Beretta. Gostou do doutor, né, bicho? Gabi, sim. Esqueço. A mãe da gente que minha mãe minha mãe, coitada, que Deus o tenha, eu ligava aqui no Germipasto, isso é É, uma história que o Vanilson conta, né, é. ligava no Germipasto e falava: "Eu quero falar com o doutor Guilherme". Tá vendo? Vira, que bom, cara, ter você aqui para esse projeto, para esse pontapé inicial do nosso projeto. E o Guilherme, gente, ele tá no ramo de semente de passagem aqui mais de 20 anos, né, meu? 20 anos, praticamente 20 anos. 20 anos no ramo de atuando como agrônomo do ramo de semente de pastagem. Então, quer dizer, nós temos um especialista aqui hoje, que nós vamos contar papo, bater história e vai acabar, Bira, nós vamos falar de semente, pô. A gente mexe com isso, né? É, É. tá na veia, tá no sangue, semente de pastagem, é isso que a gente fala no dia a dia, atendendo clientes aí do Brasil inteiro, e é isso que a gente sabe É. fazer, né. E o bacana é o seguinte, né, bicho, essa conversa nossa aqui é o que nós conversa, nós é amigo de longa data, e é o papo que a gente conversa lá embaixo, tomando um tereré, que inclusive tá nos acompanhando aqui, né. Ô Bira, então vamos lá, vamos começar a nossa história. Você é nascido Presidente Venceslau, Isso, sou paulista. paulista de Presidente Venceslau, aqui no oeste do estado de São Paulo, perto de Presidente Prudente, Já nasceu no meio da braquiária. e já nasci no meio da braquiária, que ali se concentra grande parte das sementes das sementeiras do estado de São Paulo é naquela região, né. Aham, aham. E por ironia do destino, sem saber disso, né, o futuro a Deus pertence, eu vim trabalhar com braquiária desde 2005, 2004, 2005, já nesse ramo, atendendo e prestando serviço, prestando consultoria, sempre nessa linha, né, de semente de braquiária. Gente, o nome dele é Luiz Guilherme, mas eu só consigo chamar ele de Bira. Ele tá bravo que eu tô chamando ele de Bira, mas não tem jeito. Mas não é Bira não, é Enxerga. Ô Guilherme, então é o seguinte, então você vem quando de Venceslau pra cá? Menino. Menino, né, meu pai, minha família mudou para cá em 1986, 86 vocês vêm pra Campo Grande? e viemos para Campo Grande. Aham. É para ficar perto das coisas, meu pai também era pecuarista, então para ficar, perto das coisas, ter uma administração mais O próxima, olho do dono aqui engorda o e galo. engorda o gado, É. e a gente veio para cá, Aham. né. Depois disso, em 92, eu prestei o vestibular para agronomia na extinta, na antiga UFMS, que hoje virou UFGD lá em Dourados, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, Aham. e aí fiz a parte da faculdade lá de 92 até E na 98. faculdade já surge o interesse por semente de pastagem, não? Como é que Não, como é que é essa história? não, especificamente para semente e pastagem não, mas como eu já venho de uma família tradicionalmente pecuarista, Hum. né, meus tio, meu pai, vem lá do meu avô, meus 2 avós, né, tanto Aham. materno como paterno, Aham. sempre em contato com a pecuária, mas sempre mexendo nesse ramo, Uhum. né. E semente de pastagem também faz parte dessa cadeia da Claro, da pecuária, claro. então a gente sempre teve esse tato com Uhum. com com Essa a proximidade, né, meu? proximidade com Aham. a pecuária desde berço, Sim. desde dos as avós, depois meu pai, meu tio. E você fo como é que é? Você foi uma das primeiras turmas daquela faculdade, não é isso? Não é um negócio assim? Não, não foi uma das primeiras, mas, assim, próximo, né. Aham, aham, A Faculdade de Agronomia de Dourados tradicionalmente já tem algum tempo, aham. e em 98 eu me formei, E é uma das faculdades mais tradicionais de agronomia do estado, não é? com certeza, do estado do Mato Grosso do Sul, talvez é a mais tradicional e é a mais antiga, né. E aí depois teve o FMS, né, aliás o EMS, que teve Sim. o campus também de agronomia, mas a UFMS em Dourados, a agronomia é a mais antiga. Ô Guilherme, e deixa eu te falar, e você formou em que ano? 98, inici março de 98 eu fiz minha colação de grau, concluí o curso no final de 97, né, 1997. Aham. 98 eu fiz a minha colação de grau, e de lá para cá no mercado aí. E você é um cara muito entrosado.
quero dizer, tem muito conhecimento com pesquisadores da Embrapa, enfim. É porque é o ramo, né, e você é um cara muito bem relacionado nesse meio. Isso vem da faculdade desde a época da faculdade? Desde a época da faculdade, só para você entender, Carlão, a gente já eu já prestava assistência técnica mesmo cursando uma faculdade que era período integral. Aham, Então, de segunda a sexta, eu fazia o curso de agronomia, né, aham. fazia a graduação, e no fim de semana eu já prestava assistência em 2, 3 propriedades aqui no Mato Grosso do Sul. Você não tinha tempo nem pra Não tinha tempo para nada e o negócio vai fluindo, né, tá na veia. por isso que você é ruim de bola. Não tinha tempo de jogar bola. Lembro de jogar bola. Exatamente, a gente já era bem envolvido naquela época, né, Aham, já sempre em contato prático aham. com as práticas da agropecuária, vamos dizer, Sim, mais da pecuária, sim. e em 98 aí eu me formo Aham, e venho trabalhar na Embrapa, né, aham. além das partes de assistência que eu já fazia, Ah, então você trabalhou na Embrapa, não trabalhei na sabia disso. Embrapa. Trabalhou na Trabalhei na Embrapa. Embrapa com o pessoal, do Gircas. O Gircas é a Embrapa do Japão, Hum. né, então eles fizeram uma parceria com a Embrapa aqui, gado de corte aqui em Campo Grande, e aí eu Mas vim trabalhar, que que essa japonesada veio buscar aqui? desenvolver pesquisa de capins. Ô louco. De capim, Não, então parceria ela e porque esse cara queria levar capim para o Japão? que ia levar capim para o Japão. Que Exatamente. doideira. Vocês Pesquisas conseguiram alguma coisa? com Conseguiram? conseguiram, a gente participou da SBZ, que é a Sociedade Brasileira de Zootecnia, que todo ano tem uma edição em locais diferentes no Brasil. Então sempre tinha, as teses, né, de doutorado, de mestrado, onde era publicada na SBZ, e as pesquisas, né, os Hum. resultados de pesquisa durante o ano que era feita pelo esse orientador, esse japonês, o Tsutomu Kano, o nome dele, né, a gente fazia a publicação, E ele era né. japonês exigente. O Falar japonês ele se exigiu, virava pra sofreu bastante para aprender o idioma português, né, mas no final, depois de algum tempo que ele estava aqui já no Brasil, já falava praticamente claro, com sotaque japonês, imagina. mas falava o português e dava para entender. Então a gente fazia isso aí, fazia as pesquisas a nível de campo, prática mesmo no campo, né, Aham, coletando material, cortando, aham, fazendo aferição, medindo, aham. né, para justamente estar publicando na SBZ. Que legal, cara. Então quer dizer que o japonês deu conta de levar a braquiária pra lá. Deu conta de levar braquiária Você até lá. lembra que ele levou? Levou um braquiarão da vida? Era braquiarão, as pesquisas Tinha, né? é braquiarão, decumbis, que é a velha e boa decumbis, né, que tem seu nicho no mercado até hoje, dictioneiro, alaneiro, a própria medícula, eram os capins Mas tradicionais, beleza, né. cara, nessa época, o que é porque hoje a gente entende a importância da Embrapa, juntamente aí com a Unipaz, tal, para desenvolver capim. Mas e naquela época, como é que era, o que que eles estavam atrás? Você consegue me explicar isso? Porque tínhamos esses capinzão velho de guerra aí, mas Isso. o que que a Embrapa em 90 e nos anos 90, no começo dos anos 2000, bem que o Piatã saiu em 2005, né? Você sabe que para você fazer lançamento de um capim, fazer a validação de uma nova cultivar demora aí uma vida, Sim, 15, 20 20 anos, anos, né? 16 Aham. anos, né. E eu lembro que nessa época, 99, 2000, não tinha um lançamento constante por parte da Embrapa. Provavelmente porque Tinha Unipaz nessa época não, né? não tinha Não tinha, né? Unipasta, né. Provavelmente porque estavam validando os dados, né, como demora 15, 20 anos para você Que validar um precisa capim e precisa a é, parte financeira, é. então estava fazendo a coleta desses dados. Então a gente trabalhava no que tinha naquela época, Hã. que era o braquiarão, marandu, o próprio charaés já tinha nessa época também. E era uma pesquisa mais tendenciada com resultado alimentar, quer dizer, né, Exatamente, não era tão focado na genética de plantas, Não. mas sim no resultado que proporcionava para o gado. Isso, focado em produtividade de Sim. cada gramínea, para Ah, determinar a taxa de lotação, ah. determinar manejo. Então, a parte de fertilidade, qual Vai, tipo esse é de nosso amigo Guilherme Verito, dá uma olhada aqui que esse cara estava é, enfiado no meio dos anos 2000, vai lá, coisa exatamente. é, A parte de correção de solo, qual era a exigência de cada capim, como é que era o manejo, quer dizer, era o beabá da coisa, era o beabá. era Não era tão, vamos dizer assim, tão é a base, avançado. né, meu? A base, É, porque a base serve para tudo. sim, Até hoje, a sim, gente tem compilação de dados que foram feitos naquela época, sim, né, que se utiliza até sim. hoje,
né, para determinar várias Não, coisas. e o próprio nome já diz, é básico, quer dizer, então quando lança um capim novo, uma brisanta, por exemplo, já tem uma base do braquiária lá. Exatamente, Então ele você já tem metade do caminho percorrido, exato, a outra metade é daqui para frente. exatamente. Então naquela época era isso. Só para você de curiosidade, Carlão, a gente tinha gaiolas de ferro de 1 metro quadrado, que era todo telada, para que o animal, mesmo com acesso ao pasto, ele não tivesse acesso àquele pedaço, aquele metro quadrado, que é onde a gente compilava todos os dados. Então colocava essas gaiolas, né, a cada tantos dias ia lá a gente, na prática, inclusive eu fazia isso, cortar aquela forragem que era produzida naquela gaiola, dentro daquela gaiola de 1 metro quadrado, Uhum. para fazer toda a parte de pesagem, Mas vem cá, deixa eu determinação. entender, ela ficava no metro cúbico, a gaiola? Era 1 metro quadrado, ela era alta, Pois como se é. fosse 1 metro cúbico. Ah, O interesse era naquele metro quadrado, mas era metro cúbico, era um pouco mais o alto. que eu quero dizer é o seguinte, esse capim, saía pra Crescia, fora da gaiola. não saía, ficava dentro. O que saía para fora o gado comia, porque o gado ficava nessa área, Entendi. entendeu. Então ela era colocada Mas qual que era o intuito? o intuito é determinar, taxa de lotação, de acordo com o que ela produzia, Uhum. matéria seca, determinar a matéria seca em diferentes períodos do ano, né, porque cada Cara, período aham, do ano tem uma determinada concentração, de matéria seca. aham. Determinar a altura ideal de entrada e saída dos animais, né, e fazer com que você tivesse toda a compilação desse dado para poder aí para frente você passar isso para o produtor, que é a função da Embrapa, de Aham. qualquer órgão de pesquisa, né, para que ele tenha um manejo correto, a questão de correção de fertilidade, ou seja, toda uma estrutura. Interessante, a gente fazia isso, Hã. nós da parte da forrageira, mas esses dados também eram passados para o geneticista da Embrapa, aquele chefe do laboratório de fertilidade, quem estava nessa cadeira de fertilidade, a Hã. parte de pragas e doenças, ou seja, todo aquele corte, aquela coleta daquele material era repartida esses dados para os outros setores também. Entendi, que bacana. Era E aí você sai da Embrapa e vai para o Paraguai, é aí? Não. Eu saio da Embrapa e vou mexer com um produto, vou administrar a fazenda de um produtor rural no Paraguai, né, Quantos você tinha? 2000, eu tinha 27 anos, 26, 27 anos, Piada, 27 anos, que há de tudo. E aí eu vou administrar essa fazenda no Paraguai, por quê? mais longe? Não, era próximo de Ponta Porã, mas era entrando para dentro do Paraguai, era um Hã. território paraguai, Uhum. né, mais próximo de Ponta Porã. Aham. Como que eu fui parar lá? Eu tinha um grande amigo, tenho um grande amigo, que é o André Soria, que mexe com o pastejo Voisin. Hum. E esse produtor é um produtor que tinha essa propriedade, que era toda assessorada pelo André Soria, que fazia a parte do pastejo Voisin. E como eu vinha dessa linha, né, ele surgiu essa vaga, ele me perguntou se eu queria, eu fui lá fazer entrevista e tal, e acabou ficando lá. Legal dessa época, Carlão, que era no ano 2000, mas era uma propriedade que não tinha energia elétrica. A Legal, energia é elétrica legal. é legal, assim, curiosidade, né, curiosidade. Nós estamos falando em 2000, nós estamos falando há 24 anos atrás. Hã. Então ela não tinha energia elétrica, a energia elétrica era de noite, com Cerveja só quente. cerveja quente, se quisesse, não tinha outra opção. Então, a gente fez todo um trabalho nessa propriedade. Hã. Gracia de Deus, Estância Gracia de Dios, Ó, era o nome da chique. propriedade, né. Toda no Voisin? Todo no pastejo Voisin, todo no pastejo rotacionado, era uma propriedade que tinha a parte de cima e tinha a parte De Furna. de Furna. Inclusive lá, Carlão, a gente escutava como na Furna era uma terra de altíssima fertilidade, terra preta, onde tinha o antigo colonião, Uhum. não tinha essas espécies Mombasa, tinha Tanzânia, mas não tinha Mombasa, não tinha Azul, não tinha nada, era o colonial. E lá a gente escutava ele crescendo, né. Mas Mas vem cá, você sabe mas que eu fazia o Voisin no Colonial? fazia também, fazia também. Só que, como o colonial era um capim que cresce muito mais rápido e atinge a altura de entrada dos animais muito mais rápido que a braquiária, você tinha que e a questão da fertilidade e do calor, nossa, aquilo era um espetáculo. Mas ele engordava? Nossa Não, senhora. eu digo, quer dizer,
Na parte de baixo ele engordava e na parte de cima ele recriava. Exatamente, fazia cria e recria na parte de cima, que eram as braquiárias em um solo de menor fertilidade, então eu tinha braquiária e aí a gente fazia crias e recria. Quando desmamava, aliás, Recriava. quando recriava, próximo de 300 quilos, a gente mandava esses animais para a parte da furna, né, na parte de baixo, onde tinha o colonião, e aí Você escarneava de vez em quando para comer o churrasco? de vez em quando Fato de eu deixar você matar um trem. fazia, distribuir para os peão, e é um espetáculo, imagina, a carne derretia, né. Nossa. Então, era uma fazenda, não era muito grande, era uma fazenda de 2.700 hectares, mas uma fazenda muito boa, principalmente essa parte de fundo. Que região que é? Próximo quando Ponta Porã? Antônio João, você Ah. pega sentido Ponta Porã, Antônio João. Antônio João, entrava à esquerda de Ponta Porã, Antônio João, você entrava à Esquerda. esquerda, 30 quilômetros para dentro na estrada de terra. E como é que era? A topografia, você falou meia fazenda, meia furna, meia... Parte Hoje é soja lá. Não voltei mais, mas acho que não, é uma região tradicional bem de pecuária. É. É. A parte de furna não tem como, né, por causa da topografia. Aham. Mas a fertilidade do solo lá nessa parte de furna era terra preta, era era uma fábrica de engordar boi. Ô Guilherme, mas eu quero falar para você o seguinte, nessa época, podemos falar que essa é uma fazenda de modelo, pô. Nós estamos falando dos anos 2000, o cara fazendo voazã. Modelo, fazenda modelo, fazenda A gente tem fazenda aqui que não existe. A grande maioria das fazendas não tem isso até hoje. até hoje não tem. Eu não digo nem o vazão, mas enfim, outra estrutura que seja. Não, e piquetes, Carlão, era 4, 5 hectares cada piquete, todinha a parte. Ele obrigatoriamente tem que ser redondo? Não. Não precisa ser redondo, mas você precisa ter um tempo de pasteiro, tempo de ocupação e tempo de descanso. Mira, igual minha turma fazia lá com as leiteiras, que era 2 hectares e 28 piquetes. É um sistema voazã, não? É o sistema Voisin. É? O sistema Voisin tem alguns princípios, né, Hã. você respeitar a fisiologia da planta, você respeitar a altura de entrada, a altura de saída do animal, alguns princípios do sistema Voisin, Aham. né. E nessa propriedade era clássica, imagina, é o que você falou, 2000 você tem uma propriedade dessa, coisa que até hoje poucas propriedades têm, Aham. e já no ano 2000 tinha genética sistema. boa. Genética boa, fazia inseminação. Caraca. Essa propriedade Uva lá. já inseminava inclusive eu que selecionava os touros, né, a gente inseminava na época de Hereford e de Red Angus, Caraca. já nessa época, e fazia repasse. Então, filha, quer dizer, esse negócio que tá falando isso aí não é novidade nenhuma pra você. Não, Esse negócio de novidade gado cruzado, cruzamento industrial. já existia, né, já existia coisa boa desde aquela época. A base sempre matriz Nelore, Uhum. a Nelore, o zebu, sempre 50% do sangue vem da matriz, Aham, e fazia repasse com touro Nelore. aham. Mas é um espetáculo. E essa genética, esses animais que eu te falei, são os animais que eram recriados e eram engordados nesse colonial da parte da Você lembra com quantas arroba e com quantos meios matava? matava, assim, tipo 24 meses, 22 arroba. É um animal pesado. Quando você faz esse choque de sangue introduzindo o gado europeu, a tendência sempre é a precocidade, né. Você fala em gado de 300 quilos, é gado sobreano. De desmama, 270, 280 quilos, naquela época já se desmamava bezerro macho Imagina. nessa baliza, esse peso. Então já tinha uma genética boa. É claro que hoje mudou, nós estamos falando de 24 anos atrás. Não, mas o que eu tô te dizendo é o seguinte, mudou, beleza. Mas a grande maioria das fazendas hoje não tem isso, pô. Não tem. Agora, Esse sistema beleza, o que se popularizou barbaridade foi a inseminação. muito, a genética animal Mas assim, muito. e eu vejo, e até um puxão de orelha aí para os nossos companheiros, que nego investe uma barbaridade em genética, mas esquece da boia. E Exatamente. boia é capim, né, meu? Boia capim. E o primeiro a ser investido na propriedade, é claro que tem o tripé, sanidade genética e alimentação, mas primeiro você tem que fazer capim, você tem que fazer comida, né, porque é aquilo que eu falo, sempre eu brinco, né, quando a gente pensa, só para fazer uma analogia, eu penso em leite, a gente pensa automaticamente em Minas Gerais, talvez seja um dos estados berço da Aham. produção leiteira, né. Você
Não adianta nada você ir lá em Minas, comprar uma vaca Gino Holanda que dê 15, 20 litros, Que custa uma fortuna. que custa uma fortuna, trazer aqui pro MS, jogar ela numa braquiária de Decumas, ela vai virar uma vaca pé duro, como qualquer outra que produz 3, 5 litros. Assim como você pegar o que produz 6, 3, 5 litros, pôr lá num pastão daquilo. Exatamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não basta você ter uma genética boa, né, você faz um cruzamento industrial, se você não tiver um alimento de boa qualidade para dar condição desse animal expressar todo o seu potencial genético e produtivo. Então, precisa fazer a alimentação. O boi que vem, que engorda a pasta, é o mais barato, sem dúvida nenhuma, isso já é provado através de literatura, através dos números. Então, o produtor precisa ir nessa linha, né, cara? Precisa investir em qualidade de pasto. Sim. E hoje existe várias tecnologias, correção, adubação, manejo, escolha da cultivar correta, que a gente fala insistentemente em nossos programas da Germipasto, né? Escolha da cultivar correta, né? E lembro que não existe aquela cultivar milagrosa, tá? A gente tem que deixar claro isso, existe sim. Até porque se existia, eu estava rico, né, Bira? Porque se existe aquela que vai bem no inverno, no verão, né, produz da mesma forma, eu já tinha. Nós estava andando de É. caminhonetona zero. Exatamente. Deixa eu falar um negócio pra você. Então, cara, eu fiquei admirado, eu não sabia que você me contou várias vezes nas conversas que você trabalhava lá e tal, andava de burro, eu até não acredito muito, Por isso, acho que você não é Mas que é cavaleiro. legal o podcast, que você vai a fundo nos pontos, né, vai descobrindo, É. mas é bastante interessante. Mas rapaz, os caras eram tecnificados, Tá. barbaridade. Já tinha essa tecnologia. Quando que você sai? Porque você enfurnou, né, Bira? Você virou capial, né? Virei capial, fiquei 2 anos praticamente nessa fazenda, Morando lá. morando na propriedade, é uma fazenda que não, como eu disse no início, não tinha energia Né? elétrica, Carne de charque. comendo carne de charque, tomando umas pingas boas no final da tarde, e era assim, era bem rústico, tomando banho de chuveiro a gás, porque nessa época, hoje não, o clima mudou muito, né, mas nessa época, né, frio de raio. era um frio danado. Era um frio danado, e o chuveiro que se quisesse tomar banho quente era chuveiro a A gás. gás. Então, E a geladeira também, se é que tinha. geladeira a gás também, geladeira a gás, se é que tinha geladeira, mas é geladeira Era a gás, gás. né. Então tinha que se virar com o que tinha na época. Mas bem, como é que você sai do pausal e fala assim: "Eu não quero isso mais, eu quero ir pra cidade, quero". Como é que foi essa mexida? Então, aí eu vim para Campo Grande. E nesse meio tempo tem 1 ano que eu morei em Porto Alegre também, mas, relacionado à pecuária, A Porto Alegre você saiu totalmente do ramo? totalmente fui do ramo, Tá. né. Então, Aham. em 2001, eu tive um convite para trabalhar numa revenda, na parte agrícola, aí foi a época que eu fui na parte agrícola, aqui em Campo Grande, né, que dava assistência a produtores da agricultura, né, tanto de arroz, Quanto? de gado. 2001. Tinha sorte, tinha nada. Tinha, Coisa. tinha soja já era forte nessa época já, assim. Aí fiquei de 2001 na Agro Vobeto, do Hã. meu amigo Silvino Vobeto, Aham. até 2004. É aquela transportadora? Não é, não é, Não. não é, não é. É apesar de ter o mesmo sobrenome, mas era Aham. era era s Outra família, é. Aí 2004, 2005, aí eu entro de vez na braquiária, nas sementes boi gordo. Aham. Foi aí onde eu comecei a trilhar a minha trajetória e até hoje estamos aí. Que legal. Ô Biri, e aí você entrou na braquiária, você ficou nessa empresa quantos anos? A sementes boi gordo fiquei 2 anos, Aham. E de lá já veio pra cá? 2005 a 2007 e 2007 aí Germipasto. E você chegou na Germipasto já com a bagagem, obviamente, de tudo que você contou, deve ter sido relativamente fácil pra você, mexer com semente, pô, afinal de contas, Fácil. com essa experiência que você traz de Embrapa, Exatamente. de fazenda, É. né, e de revenda agrícola, então você chega pra mexer com braquiária, tá fácil o negócio. Tá fácil. Agora eu quero saber o seguinte, e a área comercial? Então, eu sempre me caracterizei por ser uma pessoa bastante técnica, né. É. Sou engenheiro agrônomo de formação, lidei muito tempo na prática do negócio, que isso que deu toda o embasamento, Uhum. né, toda a base inicial para poder ter conhecimento e afirmar. Eu digo sempre, né, Carlos, que,
A prática que dá certeza, te dá segurança de você firmar, ó, faz isso, porque eu já fiz e passei por isso e o resultado foi esse. Uhum. Então a teoria é excelente, é claro que a união das 2 te dá toda a certeza, mas a prática talvez é a melhor É o experiência que suprassumo da coisa. é o suprassumo. Então, Aham. eu fui muito feliz dessa época que eu trabalhei, sempre vindo dessa família, como eu falei, a família de pecuarista, então Uhum. sempre tive contato Uhum. prático de todas as atividades que envolvem a pecuária, Aham. né, e isso foi excelente, porque me deu a base, né. Então, quando veio o semente de pastagem foi mais uma atividade no meu currículo, mas é isso que você falou, eu tirei de letra, porque já estava inserido nesse ramo, e aí Mas a princípio, você chega para fazer a parte técnica da coisa. isso. Na Boi Gordo, quando eu trabalhei em 2005 a 2007, eu era responsável técnico, então a gente Hã. fazia treinamento com a equipe, fazia a condução dos campos de produção de semente, né, Hum. a parte técnica. Então, assim, eu venho dessa base técnico, né. Uhum. Quando eu entrei na Germipasto, de 2007 a 2009, eu fui supervisor de vendas. Você fazia região de Minas, né? Fazia região de Minas, sul da Bahia, interior de São Paulo, andava nesse Brasilzão afora. Andava com só lobinho? Nossa, andei Toma cuidado com só ele pra lá, só toma pra cuidado. só pra você ter uma ideia, Hã. teve uma época da Germipasto, quando eu era supervisor, eu andei 10.000 quilômetros de carro em 32 dias, né, que não compensava voltar Carro não, né, de Fiat Uno. de fechou, por era o que tinha na época. Então, eu estava lá 10.000 quilômetros em 32 dias. 32 dias. Eu estava lá no norte de Minas Gerais, sul da Bahia, não compensava eu voltar para Campo Grande para depois Ô e Guilherme, como é que era o mercado nessa época, nesse lugar? Porque veja, hoje eu entendo que quanto mais ao norte, mais, necessidade de forma nova tem. Concorda que nosso estado, centro-oeste, sul é reforma, entendeu? E nortão lá é forma nova e tal. Ainda tem alguma coisinha aqui que tem que abrir, mas é é, relativamente pequeno perto do nosso norte. Como é que era sul da Bahia? Porque a gente pensa, eu quando falo pra mim sul da Bahia, eu só consigo lembrar de praia. rapaz, E seca, né? é, mas é o contrário do que a gente pensa. Sul da Bahia é Mata Atlântica, e aí sofre muita influência do litoral. E litoral, quando a gente lembra de litoral, é um lugar que chove demais, chove até mais que aqui. Sul da Bahia eu tô falando de Itaju do Colônia, Itabuna, região cacaueira, de terras excelente fertilidade, terras de só de pânico, só de Mombasa, Sério? Zuri, de Colonial, de Tanzânia. Mas foi o que eu te digo, fala em Nordeste, dá aquela impressão que Não, e região além de fertilidade, lugar que chove 2.000 milímetros. caraca, Chove 1.800, vamos pôr, chove de 1.500 milímetros para cima. Ou seja, e já é mais plano? Ou é meio igual a depende Minas? da região, mas não é tão acidentado, é suave, Aham, né, uma topografia suave, que toda mecanizada, terra aham, toda mecanizada, aham. né, região cacaueira, como eu te falei, uma região espetacular, E rico em pecuária. rica em pecuária, cacau e pecuária, são a tônica das atividades que tem nessa região. Já no norte do Minas Gerais, já é um cenário completamente diferente, uma E região nós estamos mais falando de quantos quilômetros um do outro, assim? vamos pegar Montes Claros, Vitória da Conquista, eh, 500 quilômetros. Já Já muda totalmente. totalmente, aí no norte de Minas Gerais, nós já temos influência do Jequitinhonha, do clima do Jequitinhonha, que é um clima extremamente árido, chove pouco, lugar de topografia região de Montes Claros, né, topografia plana, só que seco, Olha só. né, então área de grandes fazendas, de grandes áreas, você tromba em fazenda de 5, 10.000 hectares, uma do lado da outra, então regiões É mesmo? de terras, de fazendas, de extensões grandes, né, mais seco, né. Fica mais lá, Decúbios. E aí que eu te falo, Ah, exatamente, como não existe aquele milagre, então cada região tem uma particularidade, vou além, cada propriedade tem o seu manejo, o seu determinado espécie forrageira. microclima e tal, É. etc, tal. O Aham. que vai nessa região? Decumbens, vai laneiro, de Quioneira, que também vai bem. Recentemente achamos tem um nicho de mercado lá, e inclusive esse foi quando eu estava lá, né, com o nosso
o saudoso Kleber Você acredita que me Diniz. veio na cabeça agora? Kleber Diniz, Vamos falar dele sabe, Kleber depois. Diniz. Deixa eu anotar É um aqui. fantástico, pessoa muito agradável, muito educada, Kleber Diniz. E então, quando eu ia para Pirapora, né, a minha base era Pirapora, quando eu ia para Pirapora, o Kleber Diniz morava lá e a gente saía de lá visitando várias propriedades. Foi aí que eu conheci grande parte do norte de Minas. Então, grandes propriedades, solo de média fertilidade, seca, né, chove pouco nessa região. E aí, nessas andanças, descobrimos uma grata surpresa do capim-paiaguás, né, que é um capim bastante rústico na questão de fertilidade, também na questão de pouca chuva, pouca precipitação, e é um capim que está indo excelentemente bem lá no norte de Minas. Então é isso aí, cara, decumbres, laneiro, paiaguás, braquiarão, piatã, é o Ô, Guilherme, nós estamos falando que ano? Essa mexida sua pra lá? 2007 a 2009. 2007, 2009. É. Kleber Diniz. Kleber Diniz. É o 01 da Germpasta. 01, vulgo Binha, né, todo mundo conhecia ele por Binha lá em... Quem chegou primeiro, o seu ou ele? Lá. Não, ele chegou primeiro, ele é de lá, né, ele Não, mas eu morava... digo, dentro da Germpasta. Ele primeiro. Ele primeiro. Ele primeiro. Ele foi o 01 mesmo, foi o primeiro externo. 2000, 98 ele já estava na Germpasta. Iniciou a Germpasta, o Kleber já era o primeiro representante externo da Germpasta. Saudoso, ele Saudoso. nos deixou faz uns 3 anos. Mais, né? Mais, Já tem mais tempo, mais de 5 anos, né? É, Mais de 5 e anos. morreu o representante. Morreu o representante de Germpasta. Que doideira. Uma pessoa muito agradável, educado. É, O Guilherme. pai dele, pra você também ideia, era caixeiro viajante, né? É uma pessoa que... Ele era de idade? O Kleber já tinha uns 70 anos, 60 e Novo, 67, pô, dia de hoje é 70 anos, novo. O Kleber tinha uma vida muito sedentária também, né, cara? Aham. Tinha o hábito de fumar, fumava muito, Aham. mas uma pessoa extremamente agradável, E aí uma você chegava pessoa em Pirapora, bem relacionada. Chegava em saiu os Pirapora, feijão caipira lá? saía peixe, né? Nós estamos em Pirapora, nós estamos falando na borda do Rio São Francisco. Ah lá. Então, Saiu umas peixe, a peixadas. gente saiu umas peixadas, ele me levava a gente para almoçar, para jantar, peixe, lá era um espetáculo, É. né. Ah, E o Kleber, que fez toda essa introdução minha, me apresentou aos região. produtores da região, a gente ia para várias regiões, Buritizeiro, Laçança, Vaz da Palma, Januária, Janaúba, Montes Claros, inclusive tivemos mais 2 horas de conversa, a gente tem várias curiosidades e situações que o Kleber a gente Não, dá então muita você risada. pelo menos Tem muita você se pelo menos uma você vai contar pra nós. Mas eu lembro um belo dia nós paramos num hotel em Francisco Sá, Hã. já era de noite, Francisco Sá, norte de Minas. norte de Minas, pra Hã. cima de Montes Montes Claros. Claros. E tava o Kleber, a gente queria voltar pra Montes Claros, pra dormir em Montes Claros, porque era a cidade referência do norte de Minas, né, uma estrutura melhor. Mas ficou tarde, já era tipo 8, 9 horas da noite e Francisco Sá até Montes Claros dava tipo 200 quilômetros. Falei: "Não, Kleber, vamos dormir só pra gente dormir, não tem problema não, vamos dormir nesse hotelzinho", um hotelzinho pequenininho, porque Francisco Sá é uma cidade pequena. E eu tô tomando banho lá, de repente uma barata começa a subir nas minhas pernas, e uma barata, não sei o quê. Então essa é outra curiosidade. Outra curiosidade, nesse mesmo hotel, o dono do hotel, acordamos de manhã para tomar café da manhã, e ele, um copo de pinga, 6 horas da manhã, um copo de pinga e feijoada. Pinga e feijoada. Café da manhã, pinga e feijoada. Ah. E você entrou, não? Não, calma aí, mas não, esse aí já é feijoada, esse aí já não é do meu costume, né, café da manhã não dá não. Então é as curiosidades dessas andanças. Ô, Lira, agora eu falo pra você. Deve ser bom você andar em Minas Gerais e parar em qualquer boteco pra almoçar, né, cara? É. Então, uma das coisas que eu gostava muito quando eu ia para Minas Gerais é a culinária. A Pô. culinária mineira é fantástica, né? Feijão tropeiro, torresmo, a própria feijoada, Pão de queijo. pão de queijo, goiabada, o pingado, café com leite, o doce. Então você voltava lá redondo. Ó, voltava de lá satisfeito. Como é que né? viajava? Parava no restaurante toda Não, ia engordar, porque você sentava num carro, viajava Ó, 500, 600 quilômetros, aí comia bem. você tá Né? doido. Então você voltava lá, Outro dia eu fui ali pra... Vou fazer até uma propaganda pra dona aqui, que é bom demais a boia dessa, vocês precisam ir. Rio Negro, cara. Rio Negro. Restaurante da dona Marlene. Ô, Bira, nós saímos da fazenda, nós voltamos, sentido quem vai pro Braulino.
certo? Nós vinha pra Campo Grande, mas nós voltamos porque vai Só pra almoçar lá. só pra almoçar lá. Nós chegamos lá, Bia, os panelão de porco Ah, frito, coisa boa. Um fogão a lenha. fogão a lenha. Ah, não tem igual, né? Guilherme do céu, compensa tem. sair daqui É, não pra ir lá almoçar. é. Ô, Essas coisas eu comi, eu fui com a tia, né, eu comi, eu falei: "Tia, tu achava que vai dirigindo". Fiquei um leitãozão, dormindo. Boa demais. Em Minas eu falava muito com o Leandro É. Furtado, que fazia aquela região, eu falava: "Bicho, eu A pula pra Minas, Goiás, você tá doido". culinária mineira é fantástica, né? E da Bahia? Então, Bahia também. Nossa senhora, eu lembro uma vez que eu fiquei em Itapetinga, nós tínhamos Itapetinga, né, não é Itapetininga, Itapetininga é aqui É São perto de São Paulo, Paulo, né, e lá era Itapetinga, Aham, que era pouco pra frente de Vitória da Conquista. aham. E nós tínhamos o João Gabriel, que era o representante da Juripasta, e eu fui pra Itapetinga porque eu fui atender ele. Nossa senhora, culinária baiana também, vatapá, Mas eh, isso espera lá, mas isso, se estende ao interior da Bahia? interior da Porque eu tenho a Bahia. impressão que isso é de Salvador, né? Não, interior da Bahia. Toda Bahia tem o costume de usar muito coentro nas comidas. Vatapá, que é mesmo? Vatapá é um tipo um quiabo que eles fazem de uma culinária deles lá, né. Aham. É uma mistura de quiabo, e tal, e também é os frutos do mar, né. Porque Bahia também, quando a gente fala interior da Bahia, e essa região é próxima do litoral, tinha fartura de frutos do mar, também camarão, Delícia. principalmente camarão, né. Dendê pra caramba? Dendê, Ah, aí o próprio, eh, aquele que recheia, como é que me fugiu o nome agora? sei, de O feijão, viu? de feijão Como também. é que chama? Acarajé, Acarajé, acarajé. o acarajé também. Aí, você quer quente ou frio? Eu falei: "Ué, eu vou querer quente, né". Acarajé frio? Eu falei: "Quente", mas quente era pimenta. Nossa senhora, não consegui comer, não consegui comer, porque eles usam normalmente a malagueta, Aham. e a malagueta é muito forte, né, arde mais fogo. Eu não tive dei mais uma insistida, Cerejado. mas não tive condições de comer. Ah, Então a culinária baiana também é um espetáculo, é. tanto a mineira como a baiana, e essa era a parte boa, né, Nossa, quando você imagina. era a parte melhor que tem, né, É, porque tá. você sentava pra almoçar, era só o feijão tropeiro também, mineiro, espetáculo. Como é que Então pode, né? era É diferente, você pode parar em qualquer botequinho, né, é. pra almoçar. Qualquer botequinho, é fogão a lenha é sagrado. É. Falou em restaurante em Minas Gerais, qualquer lugar, pode ser menor que seja, fogão a lenha era sagrado. Ô Guilherme, beleza, aí você já tem, obviamente, já a partir daí já começa o Guilherme comercial. Isso, aí em 2009 eu saí da parte de supervisão da Germipasto, tudo isso pela Germipasto, e entrei na parte comercial. Aí você Aí eu comecei na parte pontua. comercial, e aí de 2009 até 2024 já vão ser os 15 anos, parte comercial, mas de Germipar 17 para 18, né, 15 anos na parte comercial, e até hoje estou aqui. Ô Guilherme, e o que que você sentiu, assim, porque, pô, vamos lá, você vê um cara técnico, certo? Aí você já dá o início no comercial, obviamente, atendendo os representantes, Isso. né. Tá certo que você não tinha contato direto, aliás, você até tinha, mas você não tinha aquele compromisso, como a gente tem hoje, de Isso. contato direto com o produtor. Não, Você tinha fazia esse contato através do o representante, representante, né. isso. E aí, bicho, você caiu pra essa brabeza, porque outro trem que veio mudando de 15 anos pra cá, eu mexo com braquiária faz 12, 13. De 15 anos pra cá, mudou o nosso jeito de vender, né. Mudou. Você sabe que eu encontrei uma dificuldade falando, porque, como eu disse, né, até hoje, né, tá no sangue, eu sou uma pessoa bastante técnica, né, por tudo, né, por tudo, pela parte prática, pelo embasamento, pela É, pela faculdade, pela formação. formação, É. né, então E não é nem formação de faculdade que eu digo, mas pela formação da sua carreira. tudo, É. tudo. Então até hoje eu sou, bastante técnico, Aham. mas como eu tendi para esse lado comercial, eu tive que me remodelar, vamos dizer assim, tive que aprender a deixar um pouco a parte técnica do lado e fazer mais a parte comercial, né, que são E é diferente, né, cara. exatamente, são bem diferentes. É claro que se aliar uma coisa com a outra, você conhecer o teu produto e saber o que está falando, É o supra-sumo da coisa, né. tecnicamente, Aham. né, é Sim, até um diferencial. sim. E a parte comercial. Então no início eu tive um pouco de dificuldade, né, fazer a parte comercial, fazer a parte, comercial, fazer essa transição da parte técnica para a parte comercial, tive um pouco de dificuldade,
mas você vai praticando ao longo do tempo, você vai se moldando e vai aprendendo. Então hoje, até quando eu mando meus e-mails lá tá, Guilherme Verê, engenheiro agrônomo, Germipasto, técnico comercial, né, então porque agrega Não é igual nós, Ronaldinho, nós é vendedor. O cara é técnico comercial, né? Hã? Ô, Vira, mas aí, olha, não tem como chamar ele de Guilherme, cara. Ô, Vira, aí é o seguinte, você parte para um você parte para um setor completamente diferente, veja, você era um cara que andava 10.000 quilômetros em 32 dias, aí você parte para trás de uma mesa, um telefone, muda, caraca. muda muito, muda muito. Sentiu? Rapaz, ao mesmo tempo que eu senti, claro que você sente, porque eu era, vamos dizer assim, do mundo, né, Trecheiro. vivia no trecho, vivia dar suporte a representante, uma hora estava em Minas, outra hora estava em Bahia, outra hora estava em São Paulo, treinamento para equipe, treina aqui, treina lá, então isso é claro que teve uma diferença muito grande. Aham. Aí praticamente eu fiquei para o escritório, como eu estou até hoje, o escritório da Germipasto, quando a gente sai alguma coisa aqui dentro do Mato Pontual, Grosso né? do Sul, é pontual no MS, mas continuamos falando de semente, continuamos falando de Ô, rapaz, e tem outra história também, outro setor que você atuou muitos anos, que foi na apresentação dos programas no canal do Boi, Ah, sim. mas, né? É, Quantos anos você tá nisso, bicho? da Você última tá vez até hoje você vai lá. até hoje vou. Assim como Conexão aqui. Sim. É, isso aí consumiu bastante tempo, de 2013, só para você ter uma ideia, 2013 a 2019, 6 anos Ininterrupto. ininterrupta. A Germipasto tinha uma participação no canal do Boi, eram 3 vezes ao dia, todos os dias, né, 3 vezes ao vivo, né, então eu tinha que me deslocar da Germipasto, daqui da sede da Germipasto, até o canal do Boi, Aham. 3 vezes ao dia durante 6 anos eu fiz essa labuta aí. Então, consumiu bastante também. Outra coisa que eu tive um embasamento e hoje talvez uma das facilidades de falar ao público ou falar como no nosso podcast ou nos programas da Germipasto vem desse embasamento. Então é muito bacana isso, você ter, diferentes frentes, né, de condução, porque faz com que você tenha mais facilidade em falar com as pessoas, de apresentar, de entrevistar, de falar tecnicamente, falar comercialmente, então você abre um leque de atuação. Ô, Guilherme, e eu conversando com você aqui, me veio uma ideia, bicho. Você é um cara que você tinha que fazer umas palestras. Nós vamos mexer esse doce aí. Vamos mexer esse Fiz os muito, cara, Carlão. pô, Fiz muito treinamento, fiz muita palestra, seja aqui no Germipasto, seja na Boi Gordo, aham. fazia treinamento. Você gosta, né, Guilherme? A verdade é o Gosto, seguinte, você gosto. sabe por que eu tô falando isso, gente? Eu vou explicar pra vocês. A Ubira é o nosso suporte aqui no Germipasso, a verdade é essa, entendeu? Enquanto a gente tá dando conta de tocar o negócio, a hora que acorda a rocha, fala: "Ah, só um pouquinho moço, eu vou chamar o técnico". Eu não sei Então responder não, mas é, tem uma pessoa é. que sabe. E o Guilherme é o seguinte, cara, eh, o nosso suporte técnico na venda, quer dizer, no ato da venda é o Guilherme. Por quê? Porque tá toda aí a história que vocês estão escutando, né? E o Guilherme, bicho, não é porque você tá aqui não é porque você é meu amigo, mas ele ensina nós de graça. A verdade é essa, o Guilherme ele falou brincando agora há pouco no meus stories aqui, mas ele ensina nós, ele formou, tá? Você formou a equipe da Germpassa tecnicamente. Você é responsável pelo sucesso dessa equipe da Germpassa. E meu também, porque você fez parte da minha formação É, da minha carreira de vendedor, porque a gente é vendedor, mas tem que ter a técnica da coisa, perfeito. pô. A gente Tem mexe com isso. produto tecnificado, a Germpasta investe em tecnologia para que a gente tenha produtos de qualidade. Então, associado a isso, nós temos o peso de um agrônomo experiente igual você para dar essa, entendeu? Fica jogando na cara da gente? Fica, mas ele não faz. É nada. Quando a gente tem prazer, cara, quando a gente tem prazer em fazer o que a gente gosta, né, a gente não mede esforço. Então, como vocês são meu amigo e eu tenho essa característica também, de Você é filho de professor, né, cara? exatamente, eu ia te comentar isso. Engraçado, né, que essa facilidade de falar ao público, falar ao vivo, claro que eu adquiri ao longo do tempo, mas parece que é o DNA da gente, fala mais alto que tudo isso, né. Eu Aham, sou filho de professor, meu pai era professor, minha mãe era professora, aham. e engraçado, isso surgiu uma habilidade, vamos dizer, um dom. É, que sai um capial É, que morava no mato exatamente. e vira um apresentador. Não, eu até brinco, né.
Você é o quê? Eu sou engenheiro agrônomo. Ah, mas lá no programa. Não, aquilo lá é quebrar galho. Bem ou mal, né? Aí, outra, você tá Já falando o seu assunto. tô falando meu assunto. Isso facilita muito, tá, Carlos? Quando você domina o assunto, quando você entende do teu produto, Hum. além de credibilidade, além de firmeza para você passar para o teu cliente, você tem facilidade. Aí os companheiros vendedores já pegam as dicas, pô. Exatamente. Então, engraçado, rapaz, às vezes o DNA da gente já vem pronto. Basta só você praticar e fazer o negócio aflorar, né? Que a coisa Fazer já vem. que já vem. Então, eu acho que também essa facilidade de falar com as pessoas, falar em público, dar treinamento, vem do meu pai e da minha mãe, Sim, né? Por ser professor e automaticamente você tem que ter essa habilidade de falar ao vivo, né? sim. Então, acho que isso já vem já lá de trás. Aí, Biro, conseguimos conversar 44 minutos. Já tá bom, moçada? Ó, vou falar um trem pra vocês. É um prazer imenso receber você aqui, Fazendo mesmo. tá? Porque é o seguinte, eu tenho que terminar, porque se eu for conversar com o Guilherme, nós vamos conversar 3 horas. Vai longe. Vai longe, entendeu? Então tem que acabar com essa ideia. O Arnaldinho já tá me olhando de canto de olho que ele tá com fome querendo almoçar. Eu falei assim pra mim, ó. Bicho, nós tem conversa pra 3 dias, né? Ixi, ficou coisa, Olha, tem bastante se o coisa. Vanilson tivesse aqui, que o próximo é ele, se ele tivesse aqui, nós ia conversar 5 dias, 5 dias ininterrupto. ininterrupto, É né? verdade, é verdade. E comendo marmita aqui, É. conversando. É. Porque nós é companheiro, nós ficamos juntos aqui Quantos anos, né? 10 anos, pô. Junto verso, tem muita conversa. Você tá doido. Se tiver assunto, Isso que nós não falamos do seu Rock, que mandou você catar não falou do rock, não dando falou carrinho pra você. das regulagens de máquina, de Nossa ixi, tem muito assunto, Senhora. muita coisa. Rapaz, você lembra aquela fazenda que nós fomos, eu e você regular a vaca? Chegamos lá, o trator não tinha contagiro, né? Um negócio assim? E ele não tinha contagio, o cara teve que ir lá no vizinho, pegar emprestado o trator do vizinho. Fora aquela outra que nós fomos regular uma BDT, que a máquina estava estragada, nós tivemos que fazer uma gambiarra, consertar a máquina. Você tá Você lembra? doido. Consertar a máquina para poder fazer a regulagem. Lembro. Então tem muita conversa. Vocês não estavam no dia da sinuca? Eu não estava, é você e o Vanilson, mas É, eu você- sei de toda a história também. Rapaz, eu fui regular a máquina. Escuta essa, rapidinho. Fui regular a máquina, eu e o Vanilson. O produtor falou assim: espera nós, lá na pontinha do curso. Chegando lá, tinha um botecão. Eu falei, neguinho, Vamos, não tá fazendo nada, vamos arrumar. É. Eu tomei um puro daquele nego. vamos matar o Falei, não, tô fora, você não joga mais sinuca, não. conversa muito essas andanças aí da prática, além de ensinar e te dar segurança, Ô, Guilherme, vem um monte de história. né, bicho? É um prazer. Esse é um prazer, nós temos história pra contar aqui 3 dias. Essas minhas andança de Minas aí também é outra coisa que ficou no currículo, ficou marcado, conhecer tanta gente boa, tanta Uai, você sabe que você me deu, você nem acho que você nem sabe disso, mas você me deu dica de viagem. Você me deu. Você falou assim: "Carlão, você tem que conhecer São João del Rei, isso, você tem que conhecer Ouro Preto, exatamente. né, Mariana". A cidade histórica de Minas Gerais. Cara, imagina, bicho, é meu sonho conhecer esse mundo. Ixi, nós tem andança. Eu conheci Minas muito bem, até Aham. até hoje quando a pessoa liga lá de Minas e tal, então fala: "Ó, gente, eu conheço, onde você tá? Tá em tal lugar", "Conheço", "Onde você tá?", "Tô em tal lugar", "Conheço", porque eu andei literalmente, Carlão, de no norte, Norte a sul. no sul de Minas, no oeste, no leste de Minas, ou seja, Minas Gerais é um estado que eu conheço bastante, e as práticas, né, que leva ao conhecimento. Entendi. Birá, vou terminar, bicho, que eu já tô com fome, os meninos já tá com fome. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio, eu me despeço aqui, meu amigo, de você e agradeço humildemente por Prazer você ter muito aceitado grande. esse convite, Que isso, prazer é meu, de então nós tocar esse barco com nós, né. qualquer coisa chamando, a gente tem mais prosa para É voltar. isso aí, é isso aí. Gente, eu quero agradecer a todos vocês por nos acompanhar até o momento e quero falar, eu vou ler aqui, viu, Junão, que eu não decorei o que você falou não. Mas olha, é para vocês se inscreverem no canal da Germe Pasto, tá? Vai ter o QR Code aí na tela, onde lá a gente tem vários vídeos, inclusive vídeos técnicos, viu, Biro? O cara precisar lá de regulagem de Viretec, tudo isso tem no nosso canal da Germe Pasto, explicação, cliente satisfeito. Então a gente tem uma gama de vídeos para você acompanhar a Germe Pasto lá, tá? Então, acesse o QR Code aí na tela, você vai cair lá no canal do YouTube para você ter acesso a todos esse vídeo. E para quem quiser rever esse podcast, também vai estar lá no canal do YouTube da Germpasto. Gente, muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro episódio do Germpasto Agrocast e espero vocês para um próximo episódio. Até lá!